Muito que bene, voltamos aí para um segundo episódio do Querido Manda Nudes, o programa mais o que, Thaís? Mais maravilhoso, mais incrível. O programa mais incrível da internet. Isso aí. E aí mais hoje... humilde também. Mais humilde. E hoje falaremos de terapia. Caraca, não foi nem combinado, hein? Mas que bonitinho. A gente é muito bom nisso. Então, mandei a vinheta. Manda nudes. Hey, você, me manda um nudes? Muito que bem. Eu sou o Vinícius. Eu sou a Thaísa. E a gente tá aí com o Manda Nudes, que é um programa sobre nossos assuntos pessoais, coisas mais profundas, sensuais, ousadas, misteriosas e todos os sentimentos libidinosos. Isso aí. E adultos. Muito bem. Muito bom. Falando em terapia, a senhorita é formada em psicologia. Sou formada em psicologia. Pela amada UFRJ. Cara, e aí? Você faz terapia? Porra, é só o que eu faço na minha vida, né? É só o que você faz. Você acorda e já começa na terapia. Já começa na terapia. Cara, eu faço terapia desde os meus 20 anos. E por que você decidiu começar? Cara, foi um misto, assim, né? A minha mãe fazia terapia, minha mãe sempre fez terapia. Eu tava na faculdade já, se eu não me engano, quando eu comecei a fazer terapia. Anos? Não. Você é um fenômeno. Eu falei 15? Não, 20. 20 anos. Já começou mentindo. Faz 15 anos, faz 16 anos há 20 anos atrás. Que lindo. E eu tava na faculdade, mas eu também tinha acabado de terminar um relacionamento, assim, bem mal e porcamente. Foi um relacionamento que, quando acabou, me deixou bem mal. Primeiro relacionamento sério, sabe? Assim, né? Aquele relacionamento que dura anos e tal. Acabou e eu falei, eu acho que é um momento em que eu preciso fazer terapia. E aí Gente, eu lembro a minha primeira experiência foi com um psicanalista. E era um psicanalista, assim, que tinha um nome meio bambambam no Rio, sabe? Assim, o cara era, tipo, pica das galáxias. E eu fui na primeira sessão pra ver qual era, sabe? Pra ver como é que eu me sentia. Cara, na primeira sessão, o cara já começou, tipo, a me dar tapa na cara, sabe? Nossa. Assim, gente, no sentido abstrato, né? Não era uma sessão de sadomasoquismo. Não era. E, cara, eu não voltei pra ele. Eu lembro que a minha mãe foi me buscar e... Nem sei por que minha mãe foi me buscar, né? Eu já era uma marmanja de 20 anos, já dirigia. Eu tava pensando nisso, mas eu fiquei quieto. Mas... Então, talvez eu não tenha... Enfim, será que foi antes? Será que eu ainda tava... Cara, eu não sei. Mas eu lembro que minha mãe foi me buscar e eu tava, tipo, traumatizada, sabe? Eu falei, não volto pra esse cara. E não voltei. Não voltei pra ele. Acabei indo pra uma outra terapeuta que não era psicanalista. Eu acho que eu não estava preparada para psicanálise naquele momento na minha vida. Mas foi isso que me levou. Foi um término de namoro tosco, que meio que me balançou, assim. E o fato de eu estar fazendo faculdade, né? Eu falei, cara, eu tô fazendo faculdade de psicologia e não faço terapia? Que porra é essa? Psicanalista é aquela galera do divã, tipo Freud, assim. A galera do divã. Tá. Eu nunca fiz com esses assim, os psicanalistas mais tradicionais, né? São a galera do divã. Ele não era tão tradiço, assim. Eu não tinha que deitar no divã. Talvez eu devesse no futuro, mas como eu nunca mais voltei, né? Não sei se seria um próximo passo. Mas, psicanalistas são os divãs, né? Freud, enfim, Lacan, essas coisas todas, assim. Eu
Eu não faço mais terapia desde que eu vim pra Polônia. Então já vão fazer 4 anos. Mas fiz durante bons anos. Fiz desde 2012. Uhum. Final de 2012, talvez comecinho em 2013, pode ser. E, obviamente, quando o homem faz terapia, normalmente é merda, né? Então, por causa de relacionamento. E óbvio que... O que é uma tristeza, né? Quando o homem faz terapia porque é merda, não devia ser, mas tudo bem. Pois é. Eu nunca tive preconceito com terapia, não. Eu conheço muito homem, inclusive meu pai é super daqueles caras que falam que terapia de pobre é travesseiro. Uhum. Que foi uma frase que sempre me irritou profundamente. Inclusive, pai, se você estiver ouvindo, isso é idiota. E aí, eu nunca tive preconceito. Pra mim foi muito tranquilo de aceitar, de ter que fazer. Eu sabia que eu tava mal. E eu tava, certamente... Eu fiz uma merda muito grande em 2012. E impactou a vida de muita gente. Uhum. Família, trabalho, amigos. Muita gente foi junto comigo ladeira abaixo por causa de uma merda que eu fiz. Isso me fazia carregar uma culpa muito grande naquela época. E eu não estava conseguindo conviver com essa culpa, né? E eu me lembro claramente de ter ido a você naquela época e te pedido ajuda, né? Você lembra disso? Lembro. E aí, obviamente, você não podia me clinicar, né? Porque eu sou seu amigo já era há muito tempo. E aí o contato que você me passou, cara, salvou minha vida, certamente. Salvou minha vida. Eu lembro, cara, eu lembro disso. Eu lembro dela. E, cara, eu fiquei muito feliz quando deu certo, assim, quando rolou a química e Foi você... de primeira. E ficamos muito tempo fazendo terapia. E é engraçado que eu basicamente só tratei sobre relacionamentos na minha terapia. Todas as minhas sessões. Eu raramente falava de pai e mãe, porque, sei lá, de boa, nunca tive problema com isso. Aparentemente, né? Sempre tem alguma coisa. Mas o que eu sempre levei sempre foram questões de relacionamento. Como você falou aí desse relacionamento que deixou muito mal, essa merda que eu fiz me deixou muito mal. E a primeira sessão foi tipo Porra, foi gigantesco. Deve ter durado 2 horas, 2 horas e meia. Eu não conseguia parar de chorar. Uhum. E sabe, aquele sentimento de se libertar, de falar pela primeira vez daquilo. Cara, foi um sentimento muito libertador. Muito libertador. E... Porra, 2 coisas que eu me lembro muito dessa época. Foi uma vez que a gente saiu pra dançar num lugar lá em Botafogo chamado... Cabaré Lounge. E a outra foi esse meu primeiro dia de terapia. Que foram bem na época em que eu me libertei desse peso, sabe? Aquela noite de sair pra dançar. Era como se fosse a primeira noite minha sem esse peso nas costas, sem essa culpa, sem... Eu só tava ali pra me divertir, dançar e curtir a noite. E, cara, eu lembro disso muito claramente. Muito claramente. Aquela noite foi boa. Cara, mas eu acho que é bem comum, né? Eu acho que, assim, terapia... Muita gente vai por causa de relacionamentos, assim, eu acho. Mas pouca gente faz terapia, eu acho. Eu acho que muito pouca gente faz terapia, né? Eu acho que todo mundo, como diz aqui o nosso título do episódio de hoje, todo mundo devia fazer terapia, né? Pelo menos em algum momento na sua vida, assim. Eu tô num círculo de pessoas, dentro do meu mundinho, da minha bolha, eu acho que a maioria dos meus amigos fazem. Mas eu acho que no contexto geral, ou muito pouca gente faz. Eu acho também. Eu acho que muito pouca gente faz. E eu acho que aqui nos Estados Unidos é muito complicado, assim, esse esquema de terapia. Porque existe a diferença aqui entre psicologia e counseling, né? O que é o counseling? Então, exatamente. O que é o counseling? O counseling nada mais ou menos do que uma terapia. Só que o counseling, na minha opinião, né, formada em psicologia no Brasil,
o counseling tem uma coisa que eu acho que é um pouco meio errado, tá? No meu ponto de vista. Que o counseling meio que dá pitaco, sabe? Psicologia, o psicólogo não tá aí pra dar pitaco, né? E pra decidir o que o cliente vai falar, esse tipo de coisa, né? Ele tá ali pra ser uma pedra de retorno, né? Quem faz o trabalho mesmo na terapia é o cliente, não é o terapeuta, né? Mas no counseling existe uma coisa que às vezes eu acho que o counseling dá palpite e dá impressão, dá sugestão, que para mim vai muito contra, sabe, o que eu acredito que é a psicologia, né? E agora que eu vou começar o meu mestrado aqui e vou começar o meu mestrado em counseling, eu tava falando com a minha terapeuta até, eu falei para ela, olha, quando eu começar a clinicar aqui, o meu counseling vai ser muito diferente. O meu counseling vai ser, tipo, psicologia, sabe? Uhum. O meu counseling vai ser, tipo, sem ficar dando, tipo, opinião e tudo mais. Ela, eu acho ótimo, tá isso, porque assim a gente ensina as pessoas a serem psicólogas. Eu falei, mais ou menos por aí. Mas... E aqui tem muito preconceito, gente. Eu acho que é uma coisa muito estranha. Aqui, pra galera, psicologia e pra terapeuta é, assim, passar atestado de maluco, sabe? Sério? Engraçado, não esperava isso. Eu também não. E eu acho, assim, isso é uma visão tão ultrapassada, sabe? Terapia é algo tão necessário pra qualidade de vida, eu acho, especialmente hoje em dia. Mas existe muito preconceito. Outro dia eu tava na academia e eu tava falando com o meu treinador e a gente tava conversando sobre isso, e a gente tava conversando sobre a noiva dele e... Enfim, houve uma perda na família e tudo mais, e né, todo o processo de luto, que é muito difícil, cada um tem o seu próprio processo de luto e tal. E que ela até tinha falado que estava pensando em fazer terapia, mas, tipo assim, falou por alto, e aí, depois de um tempo, quando ele tocou no assunto de novo com ela, tipo, entrou numa defensiva de que não precisava fazer terapia e tudo mais. E é por causa disso, é por causa desse preconceito, é por causa dessa ideia que as pessoas têm, que se você vai na terapia, eu não sei se você tá passando atestado de maluco, se você tá passando atestado de quem precisa de ajuda, sabe? Como se precisar de ajuda fosse algo... Exatamente. Ruim, sabe? Frágil, né? Exatamente. Ou então, vi com aquela frase que pra mim, assim, formada em psicologia, dói ouvir. Eu não preciso de terapia, eu tenho meus amigos, sabe? Puta merda. Mas eu falo, que ótimo que você tem os seus amigos. Eu acho ótimo você ter seus amigos, mas ter os seus amigos é muito, 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 muito diferente de ter um terapeuta, sabe? Eu já ouvi, eu não preciso de terapia, eu sou forte. Nossa, gente. Não dá, sabe? A pessoa não tem a menor ideia do que tá falando. Não tem ideia do que é uma terapia, né? Não tem ideia do que é um processo terapêutico, assim. E eu acho também é muito importante falar, porque muita gente que vai fazer terapia, porque não sabe o que é fazer terapia, acha que fazer terapia é mágica, né? Assim, você vai em 2 sessões e você tá resolvido, assim. Ou então que você vai fazer terapia para resolver um problema. E aí vem a diferença da terapia pro counseling. O counseling aqui nos Estados Unidos, muita gente vai para resolver um problema específico, porque o counselor dá, tipo, pitaco. Mas terapia não é para você resolver um problema. Terapia é um processo longo. Longo, exatamente. Longo, né? É para você se conhecer, para você saber quais são os seus, né, as suas questões, quais são os seus... como é que eu falo? Não é parâmetro. Quais são os... Como você age, né? Uhum. Ali, os seus processos e tudo mais. E aí vai um processo de desconstrução desses processos e um processo de reconstrução desses processos. Então, assim... Terapia pode ser um processo extremamente difícil e doloroso, nada agradável. Você não vai fazer terapia pra sair uma pessoa feliz. Né? Você vai várias abordagens se diferentes. preparar pra, tipo, levar muita porrada na cara. E tem muita abordagem diferente de terapia. Então, não tem como dizer, não gosto de terapia. Caralho, muda a abordagem, então, sei lá. Exatamente. Eu já quiquei muito. Eu já quiquei em muito processo diferente de terapia.
né, a minha primeira experiência foi na psicanálise. Aí eu, né, levei a porrada, falei, não é isso que eu quero. Aí fui para uma psicologia mais humanista. O que eu fiz que foi eu gostei, humanista. Foi humanista, exatamente. Que eu gostei. Mas por algum motivo, eu acho que assim, o meu clique com o terapeuta não funcionou. Porque isso é outra coisa, né, gente? Tem profissional ruim em tudo quanto é canto. Claro. Em tudo quanto é canto. E tem profissional não ético em tudo quanto é canto também. Então, eu passei por situações desconfortáveis com terapeutas. E aí, eu lembro de um terapeuta que eu fui na época da faculdade, que era psicanalista. E ele era nessa questão de, tipo, deitar no divã mesmo, de costas pra ele, sabe? Na meia luz. E ele isso ficava é ali real, então é exatamente assim. É exatamente assim, deitado no divã, de costas pra ele. No começo do processo de terapia, não era. Eu chegava lá, sentava, a gente, né, fazia terapia. E aí eu acho que quando ele percebeu que já tinha tido, né, o processo, né, de link aí, de ligação entre mim e ele, falou, ok, hoje você deita aí no divã, por favor. E eu fiquei tão nervosa que eu falei, como, sabe? O que eu vou falar agora? E aí, nesse processo, e era muito engraçado, porque ele era um psicanalista que não era freudiano, ele era lacaniano. E a diferença, né, Lacan tem uma visão de tempo subjetiva. Então, existem sessões que podem durar 50 minutos, que é a sessão normal, mas tem sessões que podem durar 15 minutos. Então, assim, se o cara acha que você chegou no pique, assim, num insight, em 15 minutos da sua sessão, ele vai acabar a sua sessão ali, sabe? Nossa. E E eu lembro de um dia que foi isso, assim, eu cheguei lá, eu juro, eu acho que a pessoa na minha frente, a sessão dela foi mais longa, então eu fiquei esperando, tipo, mó tempão. Aí eu entrei pra fazer minha sessão e foi bizarro, porque eu tava falando, e aí eu lembro que falei uma frase e eu estava falando sobre os meus pais, mais especificamente sobre o meu pai, sobre a minha relação com o meu pai, que nunca foi uma relação muito, né, muito boa, assim. E eu lembro que eu falei uma frase sobre a minha relação com meu pai, sobre o meu pai, e assim que eu fechei a minha boca do final da frase, eu pensei, fudeu, ele vai me mandar embora, sabe? Ele vai acabar a sessão. E tinha, tipo, 20 minutos de sessão. E não deu outra. Ele falou, então está ótimo, então nós vamos ficar por aqui. Então nós vamos ficar por aqui e a gente se vê semana que vem. E eu saí da sessão muito puta, porque eu falei, caralho, eu fiquei esperando, tipo, meia hora, sabe? E a minha sessão foi 20 minutos. Nossa. Mas, ao mesmo tempo, eu saí muito feliz. Porque eu falei, cara, foi um insight incrível, sabe? Eu senti, tipo, a virada de capítulo, assim. Eu falei, cheguei nesse ponto. Que maneiro. E depois disso, eu voltei pra humanista, né? Então, hoje em dia, a minha terapeuta é muito mais uma... É uma salada, eu falo. Ela tem um pouquinho da psicanálise, um pouquinho do humanista, ela fez o processo dela, assim. E como a gente tá junto há muitos anos, eu acho que o meu processo terapêutico com ela já... Você faz remoto? Eu faço remoto. Legal. Eu fazia no Brasil, né? Quando a gente tava lá, ela se mudou, ela veio aqui para os Estados Unidos. Ela mora na Carolina do Norte. Olha, que coincidência. E aí eu vim pra cá e a gente continua fazendo o Skype, mas hoje em dia é só a cada 2 semanas, assim, a não ser... como ela fale, que precise de uma edição espetacular. Um bônus. Um bônus. Mas... Você acha que... Eu me senti, por exemplo... durante a pandemia, cresceu a minha necessidade de falar. Né? Porque a gente ficou muito tempo preso. E aí, fazendo os podcasts, isso, de certa forma, me libertou um pouco desse sentimento que eu tava sentindo. Você acha que aumentou o número de pessoas indo procurar? Você tem ideia sobre isso? Você acha que aumentou o número de pessoas? Eu não tenho ideia, mas precisando acho que deveria. de terapia, com certeza. Exatamente. Deveria ter aumentado. Deveria ter aumentado. Cara, eu não sei. Eu honestamente espero que sim, porque eu acho que para lidar com a pandemia, não só fazendo terapia, mas a terapia com certeza ajuda muito, né? E
Você acha caro? Então, não. Eu ia falar sobre isso agora, Vini. Você leu meu pensamento. Porque a gente tem um insight maravilhoso. Eu acho que, assim, muita gente que pode estar ouvindo a gente falar, pode falar, porra, mas isso né, não tenho acesso, é inacessível, não tenho dinheiro. Mas eu acho que existe a terapia para todo mundo, assim. Eu lembro na época da minha faculdade, na UFRJ, que a gente tinha um centro aplicado de psicologia para pessoas que não tinham renda alta, sabe? Eu lembro disso. Então, assim, se não existe renda, se você não tem dinheiro para procurar um terapeuta, né, assim, que cobre mais caro, normalmente as universidades vão ter centros aplicados de psicologia que você pode ir e fazer, sabe? Uhum. E a gente cobrava um valor muito... Simbólico. Simbólico, exatamente. Tem alguns lugares que é até gratuito, inclusive. E tem alguns lugares que são gratuitos, sabe? E eu acho que alguns terapeutas até fazem, tipo assim, eles fazem um atendimento normal, cobrando valores normais, mas eles têm uma cota, um percentual de pacientes, né, de clientes que eles fazem por um valor. Então, eu admito, né? Eu acho, sim, terapia pode ser uma coisa muito cara. Eu acho que terapia com certeza pode ser uma coisa muito cara, especialmente se você vai procurar alguém que é tipo um bambambam, conhecido, né? Mas eu acho que não precisa ser nesse... O que é importante na terapia é a sua ligação com o seu paciente, com o seu cliente, com o seu terapeuta, né? É a sua... É ali o rapport, né, que você tem com o seu terapeuta. Então, não interessa se ele é um bambambam, se não é, sabe? E é vontade também, né? E, gente, assim, se vocês estão ouvindo agora e você acha que seria legal começar uma terapia, você tem vontade de ver como é que é, mas tá fudido de grana, a pandemia fudeu todo mundo, a gente sabe disso. Todo mundo. Cara, só entrar no Google, digita aí psicologia, terapia gratuita na sua cidade aí. Vai achar alguma coisa, com certeza. Dá uma ligada para as universidades para as universidades da sua cidade, vê se existe um centro de psicologia. Um centro de psicologia assim, aplicada, sabe? Porque é só botar a energia ali para achar, que com certeza, como o Vini falou, eu acho que acha, com certeza. Sabe? Ainda mais durante a pandemia, as universidades com certeza estão ligadas que tem muita gente precisando. Com certeza. Então, com certeza, abriram oportunidade nesse sentido. Eu acho que é super válido. E não necessariamente se prenda ao primeiro psicólogo, né? A primeira pessoa com quem você faz a entrevista, assim. Achou uma merda, vai em outro. Exatamente. Não precisa se sentir preso e tal. É muito importante, assim. Eu trabalhei em empresas aqui, principalmente aqui na Polônia, que eles têm um canal direto sobre saúde mental. Pessoas de várias áreas, eles chamam de Mental Health Champion, e pessoas ligadas em saúde mental, eles super valorizam. Você pode tirar dia de sick leave se você tiver um problema. Eu ia chamar de problema mental, mas eu não sei se o nome é mental. Então, um problema psicológico. Saúde mental. Ansiedade, depressão, esse tipo de coisa. Alguma fobia, agorafobia. Então, isso aqui eu não sei na Europa como um todo, mas aqui na Polônia é uma coisa bastante valorizada. Eu vejo as leis trabalhistas aqui muito ligadas nesse tipo de coisa. A maioria das empresas tem profissionais e próprio código trabalhista te deixa tirar um dia de sick leave se você não está se sentindo bem. Tô me sentindo um merda, não vou trabalhar hoje. É de boa, você pode tirar o dia. Aqui também. Ah, que legal. Aqui também. Eu não sei se em todas as empresas, né? Eu sei que por causa da pandemia, a minha empresa, por exemplo, começou a fazer elas criaram um novo campo da minha empresa, que é corpo, mente e alma. E durante a pandemia, eu acho que era toda quarta-feira, tinha uma meditação. Todo mundo entrava no Zoom e fazia uma meditação junto e tudo mais. E todo mês, assim, eles lançam coisas para saúde mental, saúde do corpo, esse tipo de coisa. E tem isso, então, assim, se você tá na merda, se você tá passando, sabe, não tá bem,
você precisa de um dia para sua saúde mental, você tem todo o direito de falar, olha, eu tô tirando 1 dia, 2 dias para espairecer, para fazer, enfim, né? Não precisa nem dar muita satisfação. Mas é só falar, né? Preciso Mental Health Day e é isso. E não só isso, mas a minha empresa oferece, tem um link que você liga, uma hotline, e que eles te direcionam a terapeutas, assim, isso a counselors. É muito interessante. É muito legal. Então, às vezes, gente, se vocês estão procurando, dá uma olhada na sua faculdade, ó, na sua empresa. Às vezes a sua empresa tem algo desse gênero. Coisa. Exatamente. E pode ser um primeiro passo. Eu sou ansioso, eu tenho ansiedade clinicada, né? Eu tomo os remedinhos aí pra não ficar muito ansioso. E óbvio que com a pandemia a ansiedade vai no talo, né, cara? Mas mudar do Brasil diminuiu um pouco a minha ansiedade, isso é legal. Mas aí com a pandemia em casa o tempo todo, convivendo com a mesma coisa, todo dia, rotina, porra, ansiedade, medo de pegar Covid, medo de morrer, medo de desemprego, medo do mundo, de perder gente. Então, a ansiedade vai no talo. Mas aqui onde eu tô, eu não cheguei a procurar psicologia de novo. Onde eu fui psiquiatra mesmo para dosar lá o meu remédio de ansiedade, para diminuir ou aumentar a dose conforme foi passando a pandemia. Mas, porra, falando agora, eu até tenho vontade de voltar a fazer mesmo. Vê se ela não faz a distância. Ela faz. Então. Eu indiquei pra uma galera, a galera tá toda fazendo. Tô falando. E eu acho que isso é outra coisa que é importante a gente falar também, né? A diferença de psiquiatria para psicologia, né? O seu psicólogo não vai poder te receitar remédio, gente, tá? Caso haja necessidade disso, e aí o seu psicólogo vai te direcionar a um psiquiatra, e aí o seu psiquiatra vai te oferecer, vai te prescrever remédio. E aí você pode continuar com os dois, você continua com o seu trabalho psicológico, com a sua terapia, e você tem o seu psiquiatra que vai fazendo acompanhamento. Então, se você vai para um psicólogo que te manda tomar alguma coisa, pelo amor de Deus, pula fora. Rápido. Sei que seja cerveja. Se ele te mandar sair para tomar uma serva, tá tudo bem. Mas, faz parte do tratamento. Mas não sem remedinhos. E recomendo, viu? Recomendo. Foi até interessante a gente tocar nesse tema hoje, porque eu tenho tido vontade de voltar a fazer. Então, de repente, é uma coisa que eu vou procurar de novo. Não, gente, eu acho que eu não conseguiria. E é muito engraçado, né? Eu acho que tem a questão da alta na terapia, né? Tipo assim, quando o seu terapeuta te dá alta e tudo mais. E às vezes eu fico pensando, gente, será que algum dia eu terei alta? Eu acho que eu tô trazendo sempre tanta coisa, né? Você quando quer ter alta? Eu não quero ter alta. Eu não quero, assim, porque quando eu fazia, eu não queria ter. Porque eu curtia aquele momento de ir lá, uma horinha falando, entendeu? Eu não quero ter alta. Eu acho que eu parto do princípio de que tem sempre alguma coisa que a gente pode melhorar, sabe? Tem sempre alguma coisa que a gente pode dar uma olhada e dar uma trabalhada, assim. E mesmo nos dias que eu não quero falar nada, nos dias que eu falo, puta que pariu, que merda, eu tenho terapia, que saco. Não tenho nada pra falar o dia hoje. que mais, o dia que mais rende, é o dia que eu saio falando das piores merdas que estão, assim, os meus segredos mais sombrios, sabe? E que sai, assim, a terapia. Eu me lembro claramente de dias que não tinha nada pra falar. E eu chegava lá, tipo, surge o assunto e você vai falando, cara. Exatamente. Sempre tem alguma coisa. Então, gente, é isso, assim, não tenham preconceito, sabe? Psicologia, fazer terapia não é coisa de maluco. Ser maluco também não é uma coisa ruim. Todo mundo tem um pouco de maluco em si. E seus amigos não são seus terapeutas. Se você tá fazendo seus amigos de terapeuta, tem alguma coisa errada aí, Nem sabe? seu travesseiro não é o seu terapeuta. Exatamente. E passa, dê uma chance, não só a terapia, mas dê uma chance pra si mesmo, porque, cara, muita coisa acontece. A vida muda muito quando a gente faz terapia. Se prepare para as mudanças também. Se prepare para as mudanças, porque elas vão acontecer. Assim, eu claramente era uma pessoa muito pior antes da terapia, muito mais arrogante, muito mais escrota. Mudei muito das minhas opiniões em relação
Acho que é tudo. Principalmente relacionamentos e como eu me posicionava dentro do relacionamento. Às vezes assumindo uma posição que não era do namorado e sendo pai ou sendo a mãe. Então, aprendi muito. Engraçado que eu saí mais egoísta no final. Eu acho que todos nós. Acho que todos nós saímos um pouco mais egoístas da terapia. Eu acho isso uma coisa boa. Me lembro de 2 frases. Uma foi... Porra, no livro da sua vida, quem é o protagonista? Exatamente. Isso me marcou muito. E o outro é... Às vezes a gente tem que deixar de correr atrás do que a gente quer pelo que a gente merece. São duas frases que marcaram a minha terapia. Cara, é foda. É foda. Eu acho que eu aprendi muito também nesse quesito, assim, em terapia. E é difícil, né? Esse processo... que aí eu acho que a gente usou a palavra errada. Eu acho que não é egoísta. A gente não se tornou egoísta. A gente se tornou um pouco mais cuidadoso conosco mesmos. Eu acho que, assim... Né, se colocar em primeiro lugar não é necessariamente egoísmo. Como é que você pode ajudar os outros se você não ajuda a si mesmo? Então, né, que você não pode... Você não pode servir água para outras pessoas se o seu copo tá vazio. Exatamente. Então, é muito... E meu copo tava bem vazio. Exatamente. Então, aprender que às vezes a gente precisa colocar a gente em primeiro lugar, né? E que não é um processo muito fácil. Não. É importante. Cara, terapia é vida, sabe? Vou ligar pra essa porra agora, vou fazer essa porra agora. Foda-se. Isso aí. Então vamos. E, gente, só lembrando, nós não somos médicos, a Thaís é psicóloga, mas ela não está clinicando neste programa. Não. Então, por favor, não nos processe. E é isso. E se tiver qualquer dúvida, gente, é só mandar uma mensagem, é só mandar um e-mail, mandar uma DM no Instagram e a gente vai conversando. E é isso aí. Ou manda um nude. Manda um nude. Manda nude. Beijo, gente. Até a próxima. Beijo, gente. Até semana.